Esdras 9, 5 a 15. Aqui, meus irmãos, é a ideia de que o pecado ele não confessado, ele nos envergonha. Pecado não confessado envergonha a gente e afasta-nos de Deus também. Então a importância também do pecado confessado. Todo pecado deve ser confessado a Deus, ele deve ser corrigido diante de Deus. Mesmo nas nossas misérias e limitações de entendimento, de clareza sobre qualquer pecado, todo pecado, ele precisa ser tratado com Deus e tratado também com o ofendido. A esfera, quando nós tratamos com Deus, ela é ampliada. Nós precisamos corrigir depois disso a ofensa que nós fizemos, ou não foi alguém, mas foi alguma coisa, lesão, estragamos alguma coisa. Digamos que, um exemplo, estragamos um patrimônio público. Como cristãos, o que nós fazemos? Nós falamos com Deus: Senhor, eu fiz algo errado e precisamos corrigir. Como é que vai corrigir isso? Não corrigir. Aí diz assim, vou olhando a partir do verso 5, então, de Esdras 9. Esdras está falando, né, agora nesse momento de oração. Ele diz assim, na hora do sacrifício da tarde, ou seja, 15 horas, tá? O sacrifício ia acontecer 2 vezes, de manhã e à tarde. E 9, 15, por exemplo, 2 vezes por dia. Ele está falando que na hora do sacrifício da tarde, eu levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Então ele está falando de uma atitude que ele tomou. Ele estava no ato de humilhação. Lembra que semana passada a gente falou de jejum, um preparo para depois ele orar ao Senhor pela viagem. Ele falava disso aí. Agora ele está falando de algo semelhante, mas que ele agiu. Por quê? O judeu, quando eles pecavam contra Deus e a nação sofria, normalmente uma pessoa pecava, ou se um rei pecasse, a nação recaía sobre a nação, o peso do pecado. E aqui, meus irmãos, ele percebe, ele volta, aquele primeiro povo que voltou para Jerusalém, lá da Babilônia, vamos botar uns 15 anos antes, a primeira leva de retorno, eles começaram a ter vida misturada, eles voltaram e não se preocuparam, embora não houvesse tempo, estavam construindo ainda, eles não se preocuparam com os mandamentos de Deus que eles já haviam aprendido. Eles se misturaram com as outras nações e tiveram casamentos mistos, geraram filhos desses casamentos. Então, eu sempre digo que, para mim, esse capítulo 9 e 10 de Esdras talvez seja um dos mais tristes da Bíblia. Existem outros, capítulos muito tristes, mas esse é muito triste, porque ele olha, quando Esdras chega ali em Jerusalém, já havia um grupo lá, e ele percebe sacerdotes casados, com mulheres de outras nações vizinhas, e é envolvida, fala aqui, envolvida com as suas abominações, com os seus pecados e as suas idolatrias. O estado de pecaminosidade, de afastamento de Deus era intenso. O que Esdras faz? Ele rasga a roupa, ele puxa o cabelo. Isso em sinal muito também, eles jogavam pó sobre a cabeça, no sentido de humilhação diante de Deus. Eu não consigo olhar para o meu Deus de tanta vergonha que eu estou por causa do nosso pecado. E aí, meus irmãos, ele está nessa condição. E é por isso que ele fala aqui que na hora 9 do sacrifício da tarde, levantei da minha humilhação com as vestes e um manto já rasgados, me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Então ele vai começar a orar a Deus. Olha o verso 6. E disse a essa oração: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. A ideia aqui é que o pecado é obviamente conhecido por Deus. Ele quer mostrar a grandeza do pecado, o pecado que chegou aos céus. Se vocês lembrarem bem lá no passado, com relação ao Sodoma e Gomorra,
Lá Deus fala que o clamor, né, chegou até ele, que é lá no céu. Ora, meus irmãos, Deus não está alheio a nada, né? Nem as coisas boas e nem as coisas ruins, aos pecados. Deus sabe de todas as coisas. E a ideia é essa. Mas o que ele diz? Que o pecado produziu o quê? Vergonha e culpa. Muitas pessoas que nós já trabalhamos aqui nessa igreja com relação ao pecado, muitas delas permaneceram firmes, houve arrependimento, reconciliação, né, com Deus, acerto, e houve pessoas que elas, é uma vergonha não bíblica, é uma vergonha de se expor, é uma vergonha de homem, de ser humano. É diferente da vergonha que a gente sente diante de Deus. A vergonha que a gente sente diante de Deus, nosso pecado tem que produzir vergonha em nós. Não fiquem envergonhados, né, por causa do pecado. E às vezes algumas pessoas, quando elas não entendem perfeitamente o arrependimento, porque quando você entende o arrependimento, você se expõe mesmo. Você se expõe. Quando precisa se expor. Né? Quando precisa se expor. Por isso, meus irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Porque o pecado, ele é trágico na nossa vida e na nossa família, na comunidade externa. Quantas vezes nós já ouvimos falar de alguém, aquele fulano de tal, você conhece, ele é crente, não fala nem que ele é igreja, né? Ele é crente. Ou então pergunta, ele é crente mesmo? Isso assim, que eu conheço que seja. Ah, então, mas nossa, você sabe o que ele fez? Que ele fez isso? O pessoal lá de fora nem está falando que está vendo, né? Tá certo. A gente, quando tem que tomar muito cuidado, como cristãos, a Bíblia alerta para isso. E pecado, ele vai produzir vergonha e culpa. A gente, por quê? Porque nós amamos a Deus e nos sentimos culpados e envergonhados por causa do nosso pecado. Vamos seguir em frente. Ele diz no verso 7: desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E agora, meus irmãos, é interessante que ele pega lá atrás, o negócio não é recente. Nossos pais aqui não é uma coisa próxima, não é o pai e o avô de Esdras. Ele tem lá para trás. Nós estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, iniquidade é transgressão, é pecado, nós fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada. Porque, meus irmãos, o inimigo, ele não tem piedade dos cristãos. E nós estamos vendo nos nossos dias uma perversão e até uma inversão, né? Onde o crente, quem se diz cristão, está sendo colocado numa condição de ofensor. Porque você é crente, defende direitos, né? E princípios, obviamente, familiares. Você está errado, porque você está desprezando os outros. Ninguém está desprezando ninguém, mas você é colocado na condição de quem despreza e odeia. Isso é crescente, isso é uma coisa muito crescente. E ele fala isso: ficamos sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como se vê hoje. É um sofrimento, é uma vergonha na mão do inimigo deles. Deus, quando os levou, os transportou ali para Canaã, Deus disse para eles que Deus cuidaria. Eles ganhariam uma terra que eles não trabalharam para ter, não nem lutaram, porque Deus deu as vitórias nas batalhas. Lá atrás fala: vocês vão receber posses que vocês não cavaram, vinhedos que vocês não plantaram. Claro, depois se desenvolveu. Então, Esdras deixa bem claro aqui que foi o pecado da nação que os levou ao cativeiro ao longo da história. Isso vem lá de trás. Depois eu vou ler um texto lá de Deuteronômio, não sei se eu pus ele aqui, mas mais adiante a gente vai ler um texto sobre isso. Olha o verso 8: agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Ele está falando de quê?
Olha, depois do cativeiro de 70 anos, porque nós fomos lá por culpa nossa, nós fomos culpados. Agora Deus nos deu um alívio. Deus agiu nisso tudo e voltamos do cativeiro, né? E estamos voltando da servidão da terra onde nós estávamos, obviamente sofrendo sob a espada do inimigo. Ninguém tem vida boa, meus irmãos, fora da sua casa, fora do seu país. Mesmo que a gente fala assim, quando a gente viaja, pode estar na melhor casa, né? No melhor hotel, pensar nisso. Quando a gente chega no final e fala, quer voltar para onde? Para a nossa casa. Porque a nossa casa nós conhecemos. Nós sabemos onde é o quarto, como é que é o quarto, a cozinha, nós fazemos do jeito que nós gostamos. Isso representa bem quando Israel está desejoso de voltar, né? Voltar para casa é uma bênção de Deus na vida deles. Então, nessa oração ele continua lembrando da misericórdia do Senhor, aliviando eles do cativeiro. É Deus quem fez isso. E ele continua, para a gente não ficar muito parado no texto, ele é muito longo. Ele, verso 9, ele diz: porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia. Está contando a história aqui. Para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Claro que o plano maior era o quê? Deus está mantendo o seu plano de redenção do homem pecador. Ele promete lá em Gênesis, aliás, diz a Bíblia que é antes da fundação do mundo, os decretos de Deus. Mas ele está puxando aqui, que Deus, né, agiu, eles sendo servos, né, lá na Babilônia, Deus estendeu sobre eles então a sua mão de misericórdia, restaurou eles das ruínas, né, e trouxe para Judá e para Jerusalém. Então a mão de Deus, ele ora lembrando que eles eram servos lá na Babilônia. Isso é bom, quando a gente orar, a gente lembrar sempre como nós éramos no passado, sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito, e vivíamos uma vida, meus irmãos, de tormento e sem esperança nenhuma. Quando Deus nos chama à salvação e nós entendemos o que de fato é a salvação, a gente precisa lembrar como nós éramos e o que Deus fez em nós. Isso faz a gente crescer espiritualmente. Eu estava numa condição terrível. Então, Deus agiu no coração. Interessante que daqueles reis da Pérsia, olha o mover de Deus. Se você ler no começo, Deus já havia mexido com eles lá atrás, quando Zorobabel voltou. Depois vem Neemias. Esdras é uma situação diferente, porque quando ele começa a sair, diferente não, parecida, né? É um outro momento, mas é parecido. Quando ele resolve sair, aqueles inimigos que estavam lá em Jerusalém tomando conta para o rei, eles mandam uma carta: você sabia que esse povo está voltando para reconstruir o templo? Você sabia que essa nação foi uma nação muito vitoriosa, derrotou grandes reis? Eles têm mais ou menos a ideia de um Deus, né, forte. O rei Dario pega essa carta, ele lê, ele vai nos anais históricos lá dos reis e ele encontra lá aquilo que foi decretado pelo rei Ciro, que os judeus deveriam voltar nesse tempo. Deus mandou que eles voltassem. Então Dario manda uma carta de volta e fala: não, recebe esse povo, cuida deles, não tira nada deles, porque esse povo é um povo que está nas mãos de Deus. É assim que fez. Então esse é o agir de Deus. Aí ele começa, por causa de toda essa vergonha, essa culpa, ele diz assim agora no verso 10: agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Tudo que Deus fez, né? Eles, a situação que eles estavam, pois deixamos os teus mandamentos. Isso é interessante, está agora buscando o que aconteceu. Deixamos os teus mandamentos que ordenaste, verso 11, por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo:
a terra em que entrais para a possuir é terra imunda, pela imundícia de seus povos. Povos que não amam a Deus, aqui é a ideia de idolatria, tá? Pela imundícia de seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Era um povo idólatra, eles queimavam, né, eles sacrificavam bebês, tinham tudo que se possa imaginar de idolatria. Tanto que quando Israel chega, Israel é combatido. Mas Deus aqui vai dando as vitórias. E ele continua no verso 12: por isso não dareis às vossas filhas, ele está lembrando lá do passado que os profetas falavam para eles, né? Não deem as vossas filhas aos seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos. É o que estava acontecendo agora. Ele está lembrando que foi falado lá atrás, estava repetido agora. E jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejas fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Então, ele está lembrando o que foi falado lá atrás, basicamente antes de entrarem na terra. Quer ver? Agora abre sua Bíblia, Deuteronômio 7, de 1 a 3. É uma leitura rápida, vale a pena a gente ler. Tem várias passagens que isso é repetido. Deuteronômio 7, de 1 a 3, diz assim, ó: quando o Senhor teu Deus, é Moisés que está falando aqui, não entraram na terra ainda, eles estão antes de Canaã. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, que é Canaã, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Dá para você perceber por que Esdras, como escriba e conhecedor da palavra de Deus, ele rasga as suas vestes em ato de humilhação, e ele puxa seus cabelos, e ele se humilha, e ele fica parado da manhã até a tarde, até da hora do sacrifício da tarde, onde ele entra no templo e ele começa a orar a Deus essa oração aqui. Ele reconhece então a desobediência do povo ao longo da história. Não houve obediência, houve momentos em que eles foram fiéis a Deus, e grandes momentos de infidelidade, ao ponto de irem para o cativeiro, e agora retornando, nem mais no cativeiro, retornando, eles se misturam. Irmãos, uma das coisas que nós ensinamos nas nossas igrejas, que tem um pouco a ver com isso, é casamento. Nós sempre orientamos o casamento entre cristãos, e não basta, hoje está tão difícil, né? Está muito difícil. Porque, mas ele é da igreja tal, ou ela é da igreja tal, isso não diz muita coisa, infelizmente, porque às vezes são pessoas que não se converteram. Então, menina e menina, a gente fala muito aqui nos cultos de domingo, também é cheio, né? Um dia chega que quer namorar, né? Quer encontrar alguém. Isso é normal, isso é bíblico. Precisa orar a Deus. Eu sempre falo que melhor é um bom solteiro do que um mau casado. É uma realidade, né? E isso muitas vezes por escolha errada, por achar alguém que agradou os olhos, mas não é cristão. Isso é terrível. Eu dou muito graças a Deus quando eu vejo pessoas casadas com pessoas que muitas vezes não são crentes, mas elas permanecem firmes e fiéis a Deus. Porque o desafio é muito grande, porque está dentro de casa, né? Ele está dentro da nossa casa, ele está no nosso meio, seja um filho, por exemplo, no caso de casamento, mas um filho, seja alguém que está no meio junto com a gente sofre com isso, a gente quer vê-los convertidos a Deus, servindo a Deus. Isso quando não tenta desviar. Pais que a esposa é cristã, ou o marido é cristão, o outro não é, ou não está ligado a essa questão de igreja, de cultos, a tendência de filho é muito forte a acompanhar quem fica, porque vem até a questão da preguiça mesmo, né?
Eu quero ficar em casa, meu pai ficou, a minha mãe ficou. É desafiador, não é fácil. Então aqueles que persistem, que lutam, que oram, tendo um caso desse, eu dou graças a Deus ainda por essas vezes. Verso 13. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ele não para de falar disso, né? E vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado, menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, está falando da vinda do cativeiro. Ele pergunta no verso 14: tornaremos a violar os teus mandamentos? É o que estava acontecendo, e a apresentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Então a gente precisa entender aquele contexto de Esdras para a gente ver o que ele estava sentindo. Uma profunda tristeza, um profundo lamento. E às vezes nós falamos aqui na igreja de, bom, meus irmãos, está passando da hora de lamentarmos diante de Deus, diante das coisas que estão acontecendo. Orarmos orações de lamentação diante de Deus. Nós não podemos achar bom as coisas que estão acontecendo. Comportamentos nessa área sexual, como a depravação, mas outras vezes ações governamentais anticristãs, então é para lamento. E cristãos muitas vezes envolvidos nisso, é para lamentar, é como ele está lamentando aqui. Ora, o Senhor foi misericordioso, nós não merecíamos. O Senhor nos deu além do que nós merecemos. E olha a nossa situação. Ele fala assim, se Deus nos mandar de volta para o cativeiro, ele não fala isso aqui. Essa é a ideia, talvez. Se Deus nos mandar de volta para o cativeiro, nós merecemos. Verso 15, ele diz: Ah, Senhor Deus de Israel, que é o último, né? Justo és, pois somos o restante que escaparam, como você vê hoje, como hoje se vê, perdão. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Aí ele reconhece e ele fala: Senhor, nós não merecemos. A ideia, meus irmãos, é que o pecado não tem comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia trata, nós ensinamos, o pecado precisa ser tratado diante de Deus, tem que ser confessado. Porque não tem como alguém ser crente e viver no pecado naturalmente, não existe isso. O pecado é algo incomodativo. O pecado é como, talvez, uma cama que você vai deitar, mas está cheia de pontinhas. Imagina pedras pontiagudas, mas você consegue deitar, mas aí 5 minutos está espetando, você tem que mudar. Você vira para o lado de cá, e não consegue, porque te incomoda. Mas o pecado é pior do que isso. Porque o pecado ele faz mal à alma, ele faz mais mal ao corpo, ele faz mal para nós, ele faz mal eterno. Então ele precisa ser confessado. E ele está falando isso aqui, né? Ninguém há que possa estar na presença do Santo. Em Israel, quando Deus chama e forma o povo, a partir de Abraão, Deus os santifica, Deus os recebe na sua presença. Mas Deus limita, para mostrar para eles que existia uma diferença grande entre eles e o Deus Santo. Então, se vocês passarem daquele limite do monte, vocês morrerão. É uma forma de ensino, é didático. Moisés passava por autorização de Deus, porque Deus é santo. Aí, o pecado não pode ser uma coisa normal. Então, ele encerra reconhecendo e confessando a culpa, pedindo perdão, porque é a única maneira de se reapresentar diante de Deus, né? Senão nós vamos ficar com a nossa culpa. Terminando, meus irmãos, no final, só finalizando, 70 anos de cativeiro. A gente pensar aqui, sem culto a Deus lá em Babilônia, talvez cultos espalhados, né? Dizem que aí começa a sinagoga, né? E em Jerusalém também, sem culto a Deus de certa forma, o templo foi destruído. Pecados vão procurando os melhores assentos nos corações das pessoas. E quando nós não ouvimos, não aprendemos, não cultuamos, o culto abençoa nesse aspecto. As pessoas falam assim: eu tenho vergonha de ir na igreja, ou eu tenho que descansar na igreja, sei lá o que vai falar, não sei.
deixa de receber bênção do aprendizado. Porque a igreja é comunhão e aprendizado, é ensino, é oração, não, opção de coisa que acontece aqui. Então, quando isso está afastado, os corações vão sendo ocupados pelo mal e pelo isolamento, tanto em Jerusalém quanto lá em Babilônia. Chega a uma condição de insensibilidade diante de Deus. O pecado talvez não faça tanta diferença mais. Os pecados vão atingindo proporções tão grandes que chegam a ser custoso emocionalmente a solução. Se depois ler o capítulo 10, você vai ver o que eles fazem. Qual é a decisão que é tomada, né? Claro, eles são uma decisão muito triste, mas correta. Mas arrependimento ele implica, meus irmãos, verdadeiro choro e muita tristeza mesmo. É uma oração de arrependimento diante de Deus, é uma oração que dificilmente ela não é uma oração alegre do serviço, depois ela traz paz e alegria. Então que a gente possa olhar para esse momento que aconteceu aqui como um alerta para nós, tomarmos cuidado, porque o diabo ele está de fato, né, rondando-nos o tempo todo. Satanás ele não folga, ele está atento. Então, meus irmãos, que nós tenhamos cuidado. E se pecarmos, João nos ensina muito bem, confessemos. O pecado já não é mais uma normalidade na vida do cristão. Por mais que somos pecadores, o pecado já não é mais normal. Deus nos abençoe.